Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu convido você para se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Convido você para abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Quantos estão alegres nesta noite? O Senhor é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Amém? Deus já falou comigo nesta noite. O Senhor é Deus de resposta e eu creio que até o final Deus ainda irá continuar falando aos nossos corações. Atos capítulo 12 e o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou repetir mais uma vez para você entender o que Deus quer falar contigo nesta noite. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Antes de você sentar, você vai profetizar para este irmão que está ao teu lado, esse crente lindo, e você vai olhar para ele e vai dizer assim: as tuas orações fará algemas cair. Eita, repita mais uma vez com poder e autoridade. Diga: a tua oração fará algemas caírem. Senta dando glória a Jesus. Eu sinto Jesus na casa, queridos. O Senhor é tremendo. E glorificamos a Ele por esta noite, porque é Ele que prepara, Ele que sonda os nossos corações. E é Ele que permite esta reunião acontecer para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Queridos, o texto já começa iniciando e valorizando o poder da oração. Quanto é valioso e a gente dá importância à oração. A gente sabe que a oração é um diálogo com Deus. A oração, ela é a base de tudo. É o sustento da nossa vida espiritual. A oração é aonde a gente conversamos com Deus. É aonde nós entramos em uma dimensão espiritual com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que o rei Herodes, após executar Tiago, o apóstolo Tiago, a Bíblia vai nos contar essa história e uma revelação muito linda e gloriosa, que após esse rei executar Tiago, a Bíblia nos diz que ele ajunta todos os seus soldados, seus melhores soldados, e começa a perseguir Pedro. E a Bíblia nos diz, queridos, que eles vão até Pedro e por capricho, porque Herodes queria agradar os políticos, os religiosos, e eles prendem a Pedro e colocam Pedro em uma prisão, em uma cadeia. Só que a Bíblia, querido, ela é tão gloriosa, tão tremenda, que o Senhor, ele vem com resposta dizendo que a oração, ela é a resposta da igreja em tempo de crise. Quando eles prendem a Pedro, a Bíblia nos diz que a igreja não é só um cristão, não é só um crente. A Bíblia nos diz que uma igreja, a igreja primitiva, a igreja se reúne em um só propósito, a igreja se reúne em um só objetivo e começa a orar pela vida de Pedro, começa a interceder pela vida de Pedro. A Bíblia vai nos dizer que em contínua oração. E o que quer dizer contínua oração, pastora Sueli? É algo que não pode ser interrompido, é algo que não pode ser quebrado. Para você entender o que Deus quer falar contigo nesta noite, quando a igreja primitiva estava orando pela vida de Pedro, ela estava dizendo: eu só solto a mão, eu só deixo de orar quando Pedro for solto da prisão. Eu só deixo de interceder quando eu ver Pedro fora da prisão. É por isso
Existem situações que precisamos orar, descer na presença do Altíssimo. Existem situações que não basta só agir, mas temos que interceder, orar com fervor, orar com propósito, orar com perseverança. E deixa-me te dizer uma coisa: a igreja não tinha um exército para ajudar, a igreja primitiva não tinha um apoio, a igreja não tinha influência política, a igreja não tinha recursos para libertar Pedro, mas tinha algo valoroso. Primeiro, a presença de Deus, e segundo, a oração. Quem tem a presença e quem desce diante de Deus em oração, pode ter certeza, o mal não prevalece contra a igreja de Cristo. Deus ouve o clamor do seu povo. E eu quero te dizer nesta noite, quando surgir crise no meio da família, quando surgir enfermidade, quando o inimigo atacar as tuas finanças, eu te convido para você orar e buscar a presença do Senhor. Deus está falando com a igreja nesta noite: buscai a presença do Altíssimo, buscai a presença de Deus, buscai a face do Senhor, buscai aquele que pode mudar o quadro da tua história. O interessante é que Deus trabalha mesmo quando nós não estamos vendo nada. Parece que quanto mais a gente ora, parece que o céu está de bronze. Quanto mais nós oramos, parece que Deus não está ouvindo. Não é assim, Mônica? Só que a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, no versículo 6, Pedro estava dormindo entre os soldados. Quem está dormindo, eu te pergunto, pode ver alguma coisa? Quem está dormindo pode ouvir alguma coisa? A Bíblia diz que Pedro estava entre os soldados, mas enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava trabalhando, Deus estava movendo os céus. Enquanto Pedro estava descansando, Deus estava fazendo uma grande obra sobre a vida dele. Ramanda Gama Choremende Candaraia. Enquanto todos pensavam que a situação estava encerrada, Deus já estava preparando o milagre. A sentença era de morte. Quando jogaram Pedro dentro da prisão, era para morrer. O propósito era para matar Pedro. Só que eu quero te dizer, Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha nos bastidores. Pastora, Deus está num silêncio tão grande comigo. Estou aguardando uma resposta, mas parece que Deus não está me ouvindo. A ausência de Deus, aleluia, a ausência do Senhor, queridos, aleluia, não quer dizer que Ele não está trabalhando. Deus está em silêncio, mas eu quero te dizer que Ele não perdeu o controle da tua situação. Talvez você não esteja vendo a mudança, mas Deus manda te dizer: eu continuo trabalhando e operando para fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida. Quando a igreja estava orando ao Senhor, quando a igreja estava em intercessão, no versículo 7 vai nos dizer assim: e eis que sobreveio o anjo do céu. E eis que sobreveio o anjo do céu. O que quer dizer isso? Enquanto a igreja orava, os céus estavam em movimento. Enquanto a igreja buscava,
o céu estava em movimento. Enquanto a igreja estava de joelho, os céus estavam guerreando ao favor de Pedro. O que eu quero te dizer nesta noite é: Deus envia o socorro no momento certo. O impossível para os homens é possível para Deus. Nenhuma prisão é forte demais para Deus. E eu quero te dizer nesta noite e profetizar sobre a tua vida: o que te prende hoje não é maior do que os projetos de Deus. O que te prende hoje não é maior do que os propósitos de Deus. Hoje você chegou no lugar certo, porque você vai sair liberta. As correntes vão cair, as algemas que te prendem vai ser caída por terra. Ora managashura medecandaraia, urgia sombre camanassia. A Bíblia nos diz que as correntes caíram da mão de Pedro. Olha para cá. Pedro não precisou lutar. A Bíblia diz que as correntes caíram. Deus simplesmente fez cair as correntes. Não é preciso você ir lutar. Não é preciso você bater de frente. Tem alguém intercedendo por você. Você está de pé porque tem alguém orando. Tem alguém em oração pela tua vida. Tu está de pé porque tem alguém intercedendo por ti. Tem alguém em oração pela tua vida. Tem alguém que está clamando por ti. E hoje o Senhor, Ele te diz: hoje as correntes espirituais, elas vão ser quebradas. Deus vai te libertar do medo. Se é pecado, Deus vai libertar do pecado. Se é da opressão, Deus vai te libertar daquilo que está te oprimindo. Aquilo que parece impossível, Deus manda te dizer: a minha ação, a minha constância, o meu propósito, o meu chamado, a obra que eu tenho contigo vai fazer cair, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Se prepara, Pedro, porque Deus vai te tirar daquilo que está tirando a tua paz. Quando as correntes ela cai, é interessante que Deus primeiro trabalha para as correntes cair. Porque primeiro aquilo que está impedindo, Deus ele vai tirar. Deus primeiro trabalha para tirar o impedimento. Aí escuta só o versículo 10. Abriu-se a porta de ferro. Abriu-se a porta da prisão. A porta não foi arrombada. Não. O anjo do Senhor fez a porta se abrir. Você não está entendendo ainda o que Deus está falando contigo neste lugar. Não vai ser preciso você arrombar, ou seja, não vai ser preciso você forçar, não vai ser preciso, aleluia, você querer entrar à força, não precisa. A porta que Deus está abrindo para ti, Deus manda te dizer, a porta ela vai abrir sozinha, não é Deus que vai arrombar. Deus manda te dizer, eu vou tocar na porta e a porta vai se abrir, Eita, Deus está abrindo porta nesta noite. Qual é a porta que você está precisando nesta noite que Deus abra? Qual é a porta que você está clamando, que você está intercedendo? Qual é a porta que você está orando a Deus? Qual é a porta que você
emprego, Deus vai abrir. Se é porta de ministério, Deus vai abrir. Se é a porta do milagre, Deus vai abrir. Pastor, eu estou precisando da porta do recomeço. Te prepara, porque Deus está reescrevendo uma nova história para a tua vida. Recomeço é a porta que Deus está abrindo nesta noite para alguém, aleluia, neste lugar. Quando lançaram Pedro lá na prisão, disseram, é o fim. Ele vai morrer, vai perecer lá dentro. Mas enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando para um novo recomeço, uma nova história. Levanta as tuas mãos nesta noite, porque o Deus manda te dizer aquilo que era o fim. Deus está reescrevendo uma nova história para a tua vida. Recomeço. Quando Deus decide abrir a porta, ninguém consegue fechá-la. Olha para o teu irmão e diga, quando Deus decide abrir a porta, ninguém pode fechá-la. Tem uma porta aberta na tua frente, assim te diz o Senhor. Tem uma porta aberta na tua frente. Passa por essa porta. Entre camandor que a sobrecaia sai. Jehová supra. A porta está na tua frente. Hoje o Senhor te diz, entra por essa porta. Deus tira Pedro da prisão, Maiara, e a igreja estava orando. Só que quando Pedro entra dentro da igreja, muitos não acreditavam, porque existe resposta que quando chega até a nós, ficamos como quem sonha. Às vezes não acreditamos, porque Deus ele é tão detalhista. O demorar de Deus, o silêncio de Deus, é porque Ele está caprichando para dar o melhor a você. E você não está compreendendo o que Deus está fazendo sobre a tua vida. Quando Pedro entra dentro da igreja, a igreja levanta a cabeça, olha assim para Pedro. Aleluia! A igreja estava esperando e Deus já tinha respondido a oração da igreja. Recebe resposta, recebe resposta, recebe resposta, recebe resposta, recebe resposta. Porque às vezes oramos, mas muitas vezes duvidamos. Só que Deus continua agindo em nossas limitações. Deus, Ele é capaz de fazer além daquilo que nós pedimos. O que você acha que é impossível para Deus, Deus manda te dizer, eu tenho poder para fazer muito mais do que você está me pedindo, muito mais. Sabe o que Deus quer da igreja nesta noite? Que você continue crendo, 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 crendo. Porque Deus, porque Deus, porque Deus, dirigente de circo de oração, Deus vai surpreender crente neste lugar. Pessoas vão voltar para dar o testemunho e agradecer e dizer, aquela palavra foi uma palavra profética e hoje eu estou aqui para agradecer a Deus. E cama súria manácia, entre cama da gachorgue manácia, entre revorgue a súplica mante. Ai, onde que manchou, é boca massupri. E Jesus.
Rigamanassia. Ehebicamatu quimicamanaga subibidaha. Uria subricamanassa. Entre camanaga xargamantuia. Entre camachai. Eu vejo algemas caindo nesta noite. Ergue a subra, entre cama subra, aramantuia camanto, ergue a subra. Deus está te tirando de algo muito impossível. Te colocaram no calabouço, te colocaram na cisterna, tiveste uma grande decepção por esses dias, mas assim te diz o Senhor: eu te trouxe a este lugar e te digo: derrubo nesta noite o que estava te amarrando. Entre camandagachorgiamanas. E a igreja orava continuamente. Continuar? Foi uma oração só? Foi meia hora? Foi continuamente. Quando a igreja ora, Deus dá a resposta. Privilegiado é aquele que tem alguém para interceder por ele. Privilégio é quando temos alguém para interceder em prol das nossas vidas. Privilegiado é quem tem alguém dentro da nossa casa para orar por nós. Privilégio temos quando temos alguém que faz propósito por nós. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava fazendo o quê? Orando. Sem oração não tem poder. Sem oração não tem milagre. Sem oração não tem casa cheia. Sem oração não tem libertação. Sem oração não tem batismo com o Espírito Santo. Sem oração não tem salvação. Sem salvação nós não vemos a presença de Deus. Hoje Deus fala com a nação profética. Levanta e desce na olaria. Deus me mostra alguém intercedendo por ti, Maiara. Deus me mostra uma mulher de joelho orando por ti. E Deus me mostra ela pegando um papel de madrugada e escrevendo tudo de bom que ela quer para a tua vida. Entre camandagachurgemenecia, entre ergia subricamancho. E essa mulher pega o papel de madrugada e apresenta a Deus e dizendo assim: Pai, eu quero para minha filha amada que o Senhor faça algo novo sobre a vida dela. E ela ora assim: Pai, não permite que ela volte a velha Maiara. Deus, não permite que ela volte para o calabouço. Aí Deus manda te dizer, Maiara, é esta oração que tem te sustentado. Quando os pensamentos ficam cocheando entre a tua mente, aí a oração, ela tem movimentado os céus. E Deus manda te dizer: recebe combustível, recebe a minha unção sobre a tua vida. Deus disse para Elias: beba água, se alimente, porque muito longo te será a caminhada. Entre canto, riaçai, remanda camando garachúria.
Deus me mostra um balaio cheio de frutas em tuas mãos. E eu perguntava ao Senhor qual o significado. Deus manda te dizer: prepara, porque é tempo de colheita. Tudo de bom que tu tem plantado, toda boa ação está voltando para a tua vida em triplo. Assim te diz o Senhor. A igreja glorifica a Deus. Adora o Senhor nesta noite. Exalta o nome do Todo-Poderoso. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Eu vou encerrar. Escute só. A igreja orou, Deus libertou Pedro. A igreja orou, Deus entrou com livramento. A igreja orou, Deus mudou a história de Pedro. Não foi assim? Essa história nos ensina que a oração, ela move os céus. Deus trabalha em silêncio. Correntes podem ser quebradas, que portas podem ser abertas, e que milagres ainda continuam acontecendo. O que libertou Pedro não foi a força humana, mas foi o poder de Deus respondendo à oração da igreja. Aí eu quero te dizer nesta noite, para eu encerrar, talvez hoje você esteja vivenciando um momento de prisão, medo, angústia, problemas familiares ou até mesmo lutas espirituais, mas mesmo assim a oração que moveu, aleluia, a igreja lá no livro de Atos é a mesma oração que quando você ora, o poder de Deus acontece. Tiago capítulo 5 e o versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo. Imagine mais de um. Um justo. Imagine mais de um justo. A oração sincera, com o coração quebrantado, com o coração voltado a Deus, ela quebra correntes. Porque quando a igreja ora, correntes são destruídas, cadeados são quebrados, portas são abertas. Hoje Deus manda te dizer, confirmando a palavra, toda ferramenta preparada, forjada contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua igreja, ela não vai prosperar. Ou seja, ela não vai dar crescimento, ela não vai progredir. Por quê, pastora? Porque tem um exército orando, tem um exército clamando, tem um exército suplicando a Deus. E aonde tem oração, tem livramento. Receba livramento nesta noite. Receba livramento. Receba paz. Receba alegria. Pastor, eu não estou dormindo porque eu estou com uma ansiedade, preocupada. Porque Deus sabe o que eu preciso. O que eu estou orando e buscando. Deus manda te dizer, aquieta o seu coração. Descanse a sua alma. Porque Deus está trabalhando para te dar o melhor. Existem coisas, Maiara e Thay, que Deus não permite que homens venham fazer em prol de nossa vida para a gente não dever nada a ninguém. Porque quando a gente deve a alguém, a cobrança lá na frente vai vir. Ela só está ali porque fui eu que coloquei. Ela só está trabalhando porque fui eu que indiquei.
ela só está lá dentro, sendo honrada e sendo exaltada, porque fui eu que indiquei. E muitas vezes, quando a gente não vê ajuda de ninguém, um empurrãozinho, alguém para pegar na nossa mão e dizer, entra aqui que eu vou te ajudar, é porque muitas vezes Deus não permite, porque Deus quer fazer, para que você venha dever só a Deus, e não ao homem aqui na terra. Espere mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá, e não vai tardar, assim te diz o Senhor. Aí tu vai bater no peito e vai dizer, foi Deus que me deu, foi Deus que me colocou. Rapaz, não foi ninguém não, foi Deus que me colocou lá dentro. Toma posse desta palavra nesta noite. Deus virá, porque as tuas orações chegou aos céus. E vou encerrar dizendo, Deus virá com resposta para a tua vida, para a tua casa e para toda a tua família. Assim te diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.